Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso boletim de meio-dia e gostaria de dizer para vocês que essa tese, né, essa proposta da terceira via, ela está entrando em uma situação complicada, né? Ela está com toda a chance numa rota de fracassar porque o cenário tem mudado aí constantemente, mostrando que essa ideia que antes poderia ter a sua viabilidade, agora ela está se tornando cada vez mais inviável com a mudança do cenário político, com a entrada de novos personagens e com a saída de outros personagens antigos. Eu vou explicar isso tudo para vocês nesse vídeo. Antes disso, gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e clicar aí embaixo no sininho das notificações, ok? Pessoal, quando houve as eleições de 2018 e aí, 2019 começou o governo, a gente viu uma situação ali muito desfavorável para a oposição, né? Porque o seu maior expoente, como eu comentei no vídeo de hoje mais cedo, ele havia saído de cena, perdido seus direitos políticos porque estava ali atrás das grades, né? E o representante, né, o enviado especial do ex-presidente foi derrotado nas eleições de 2018 e estava ali, né, numa posição de derrota. Então havia ali um cenário de quase apagamento dessa oposição da esquerda, né? Então o ano de 2019 começa ali com uma predominância plena dessa nova gestão aí mais à direita do espectro ideológico. Nesse cenário, ficou muito favorável ali para alguns grupos, né, propor a ideia de uma outra direita, né, uma direita melhor, uma direita mais requintada, né, uma direita mais liberal em muitos sentidos. E aí surge essa demanda, né? É claro que essa ideia ela começa a ganhar força quando o ex-ministro Sérgio Moro ele sai do governo e começa a ser um expoente dessa segunda opção, né? Uma opção ali do meio, né? Que não seria nenhum nem o outro, como tem sido falado. E aquilo ali estava caminhando, né? Muita gente apostando nessa hipótese, né? Uma hipótese que ganhava força a cada dia. Mas aí aconteceram duas coisas que complicaram essa história, né? A primeira coisa foi a liberação do ex-presidente saindo lá de trás das grades e voltando até a ter os seus direitos políticos restaurados. Isso muda muito o cenário porque começa-se a pensar, né? E agora? Vamos ter que voltar àquela teoria do voto útil, né? Talvez as pessoas que tiveram feito um voto útil em 2018 só para tirar a esquerda do poder e estavam naquele momento ali no segundo semestre de 2020 pensando que votariam numa terceira opção, numa via do meio, né? Nem esse nem aquele, talvez grande parte dessas pessoas agora voltem a pensar, peraí, agora a estratégia muda, será que eu vou ter que fazer um voto útil de novo para impedir que a esquerda volte ao poder? Então, o retorno à cena política do ex-presidente saído ali da situação de trás das grades muda completamente esse cenário, uma vez que a pergunta que surge é quem poderá ter força suficiente no pleito para conseguir impedir esse retorno dessa esquerda ao poder. Então muda um pouco o cenário, eles começam a pensar quem tem capacidade, quem tem pressão suficiente, quem tem força suficiente para tirar essa figura. E aí muitas pessoas podem ter pensado que pode surgir uma opção dessa do meio, né? Nem esse nem aquele, que tivesse essa força suficiente. Só que aí, né, o ex-ministro Moro ele apareceu, né, meio que ratificando a sua posição de não entrar no pleito presidencial de 2022, né? Parece que ele está decidido a não entrar nessa disputa e, né, isso saiu na mídia alguns dias atrás, né? Foi amplamente divulgado e coloca ali essa hipótese da coluna do meio ainda mais complexa, né? Então fica completamente diferente essa história agora, porque a grande opção dessa coluna do meio está fora, né? Por opção própria, parece que não tem interesse nisso. E isso não exclui da sua fala a possibilidade de que haja uma tentativa a uma cadeira do Senado também, né? A gente não sabe se o ex-ministro da Justiça vai pleitear uma cadeira ao Senado, mas tudo aqui parece indicar
que com relação a uma disputa presidencial ele não tem interesse, né? Então, com a entrada desse novo personagem que estava fora dos direitos políticos e a saída desse personagem que era uma esperança da coluna do meio, quando você olha o espectro, até as pesquisas assim mais populares, né, do mainstream midiático, mostram que não tem ali alguém com força suficiente para frear esse retorno da esquerda ao poder, né? E as pessoas, além de muitos pensarem, né, que não tem outra opção além do atual presidente para frear esse retorno, muitos também pensam que outras figuras que se apresentam também como mais à direita na prática não fariam um governo muito distinto do que aquilo que a esquerda faz. Então nós estamos vendo hoje, nesse momento, um cenário de possibilidades eleitorais completamente distinto, né? Muito diferente do que a gente tinha visto hoje, e parece indicar, né, que aquele argumento, né, de que agora que a gente já eliminou a possibilidade da esquerda voltar ao poder, a esquerda está totalmente apagada, num cenário desse a gente pode fazer um governo de direita mais liberal, né, um governo melhor, mais convicto ali na visão de mundo conservadora ou liberal. Então, esse argumento parece que agora ele se enfraquece muito, uma vez que aquela ideia de quem poderá frear o retorno da esquerda ao poder, ela volta a ganhar corpo, e a ideia até daqueles que não são muito favoráveis, mas também não querem a esquerda de volta, a ideia do voto útil começa a ganhar corpo novamente. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar. Daqui até outubro de 2022, muita coisa ainda vai acontecer. Temos uma jornada aí bem considerável, mas o cenário está bem distinto, né? Está bem diferente agora. E aqueles que ficam pensando, mas o atual governo tem 50% de rejeição e tal, aqueles que acham que não tem mais força, estão numa visão de mundo descolada da realidade, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Então, esses aí que assim pensarem vão estar totalmente fora de uma opção real ali de disputa, né? Vamos ver como é que isso vai se encaminhar. A esperança, né, daquele pessoal que torce pelo quanto pior melhor é que a crise sanitária se estendesse até o período eleitoral do ano que vem, né? Mas se realmente as imunizações funcionarem e se elas fizerem minguar, né, todo o problema da crise sanitária, vai ficar meio longe essa ideia de crise sanitária. Sem falar que com o enfraquecimento de uma crise sanitária, automaticamente, Deus queira, nós veremos uma recuperação econômica, né? Então, se acontecesse essa associação entre o forte enfraquecimento da crise sanitária, mais uma intensa recuperação econômica, obviamente isso vai fortalecer muito, né, o governo e trazer ali um capital político muito considerável para o ano que vem. Vamos ver como é que esse movimento vai acontecer. Como eu disse no vídeo hoje mais cedo, né, uma das grandes esperanças também era que o Brasil, perdendo esse apoio dos Estados Unidos, faria com que se enfraquecesse, né, a gestão brasileira atual, mas o que a gente está vendo não é isso, né, uma vez que o governo brasileiro, né, na pessoa do seu presidente, foi convidado para a cúpula do clima, depois na sua participação foi elogiado pelo presidente, foi elogiado pelo secretário lá especial do meio ambiente, o John Kerry, foi elogiado por autoridades do governo e também pela vice, né? Então, aquela esperança de que a saída de cena do ex-presidente americano e a entrada de uma nova gestão um pouco mais, com uma visão mais à esquerda, faria com que o Brasil ficasse ali debaixo de muitas críticas, né? Seja na questão sanitária, seja na questão ambiental, mas na prática não foi isso que aconteceu, ok? Então, pessoal, um cenário totalmente diferente está se desenhando e parece que essa ideia da coluna do meio está cada vez mais perdendo força, né? Inclusive porque alguns candidatos ali ainda não conseguiram nem emplacar o seu nome dentro dos seus próprios partidos. Isso também é algo que está gerando uma mudança nesse horizonte de 2022, uma mudança constante, uma mudança intensa, né? O cenário está mudando muito e muito rapidamente, tá? Vamos acompanhar, ver como é que isso vai
evoluir. Desejo a vocês um excelente sábado, lembrando que no dia 17 de maio a gente vai abrir uma nova turma do curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, mostrando para você que o cristianismo é a maior ferramenta de transformação da sociedade, é uma ferramenta que está à sua disposição, e nesse curso a gente vai te ensinar a entender melhor o que é ser cristão e como o cristianismo é sim a fonte, né, de muitas das coisas boas que nós temos hoje, a educação, as liberdades, os direitos, né, seja os direitos de adultos e crianças e de mulheres, a questão hospitalar, todas essas questões, né, as universidades, o ensino, tudo isso veio de dentro da igreja. Você vai entender como essas visões de mundo podem ser contra-argumentadas a partir da cosmovisão cristã, ok? Vocês são nossos convidados. Fique com Deus, um excelente sábado. Deus amém, todas as coisas retém que é bom. Valeu!